Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist A Mil Dados da Psicanálise, que é uma playlist que visa aí a explanação de algumas minúcias dentro do campo da psicanálise, uma troca de miúdos mesmo dentro do campo psicanalítico. Então aqui nessa sessão eu vou conversar com vocês sobre um tema que é ponto de bastante polêmica, é um dos pontos de maior polêmica dentro do campo da psicanálise, que é a questão da psicanálise ser ou não ser uma ciência. A psicanálise é ciência, a psicanálise é pseudociência, e aí sabemos que há uma guerra muito grande no que diz respeito a essa temática e, sobretudo, a psicanálise é muito menosprezada pelos colegas de exatas, alguns outros que também fazem filosofia. Pelo menos eu já vi a psicanálise sendo atacada por esses dois âmbitos, né? Pelo âmbito da filosofia, não dentro de uma totalidade, porque muita gente da filosofia é extremamente adepto ao campo da psicanálise, e também posso dizer que 100% dos colegas da área de exatas tendem aí a se munir de um menosprezo acerca da psicanálise. E aí eu gostaria de começar essa sessão, né, relembrando um pouco o contato que Freud teve com Albert Einstein. E aí, entre essas trocas de correspondências, Freud disse para Einstein: eu presumo que o senhor sabe de psicanálise tanto quanto eu sei de física. Então, muitas vezes, a gente tende aí a se munir de uma verdade absoluta, de uma pós-verdade, como Dunker fala, né? E tende a atacar uma coisa que a gente não conhece, que a gente não tem um estudo aprofundado, que a gente conhece de forma muito superficial, né? Visto que as teorias da psicanálise são bem complexas, bem extensas, bem amplas, para que a gente venha ter aí, a partir de um conhecimento superficial, vir a ter alguma conclusão referente à psicanálise. E aí é isso que muitos colegas da área de exatas faz. Bem, este é um tema que Christian Dunker no seu canal fala muito. Fez uma série aí, digamos, de uns 3 vídeos falando sobre essas polêmicas, e aí eu achei fantástico a forma como ele destrinchou essa polêmica e dialogou sobre essa questão. E claro que eu assisti vários outros vídeos acerca dessa polêmica, li várias coisas, mas achei muito pertinente as coisas ditas, o discurso feito por Christian Dunker no que diz respeito a essa temática, e me identifiquei bastante, sou super de acordo com tudo que ele falou. E para quem não conhece, o Christian Dunker é um psicanalista da universidade, psicanalista e professor da Universidade de São Paulo, né, da USP, e ele formou-se em psicologia pela Universidade de São Paulo, isso em 1989, e ele frequentou os cursos lá também de filosofia e ciências sociais. E aí há muito tempo que eu acompanho o Christian Dunker, e eu considero tanto ele quanto o George Forbes um dos maiores psicanalistas da atualidade. E eu acho muito interessante a forma como ele reverberou essa polêmica, essa questão, a forma como ele trouxe e explanou essa questão no seu canal. O canal dele está no nome dele mesmo, quem tiver interesse, Christian Dunker. E aí o nome dos programas que ele faz, esclarecendo muitas dúvidas dentro do campo da psicanálise, é o Falando Nisso. Mas você colocando na barra de pesquisa no YouTube o nome dele, Christian Dunker, vai aparecer para você o canal dele. E aí eu vou estar, né, seguindo a mesma linha de raciocínio que ele usou para explanar esse assunto, para dialogar acerca desse assunto. Bem, o que é que acontece? Freud, no decorrer das suas obras, ele deixa claro que os conceitos da psicanálise são conceitos provisórios, né?
são conceitos passíveis de uma modificação, são conceitos passíveis de uma reformulação. Porque, na medida que a teoria é construída e associada à prática, há uma percepção de que, se há nessa associação uma percepção de que não há uma eficácia nessa associação, então as teorias, conceitos, formulações, a prática, os métodos práticos, né, vão sendo modificados até se chegar a um maior grau de eficácia, e esse é um processo que está dentro da historicidade da psicanálise. As coisas vão acontecendo pilarizadas na experimentação. Um método é desenvolvido e aquilo vai ser testado, e chegando-se à conclusão de que fazendo de um outro jeito se tem um melhor resultado, então isso é mudado. A psicanálise, ela é aberta às possibilidades de mudanças e renovação sempre. E isso vai contra a metafísica, que visa aí uma totalidade, que a partir do momento que o conceito, que o método, que a teoria é estabelecido, é aquilo e pronto, sem refutação. E dentro da psicanálise, Freud deixa aberta essa possibilidade de refutação, de renovação, de ressignificação. Inclusive é isso que o próprio Lacan faz, contemporâneo a Freud, né? Pós-freudiano. Ele vem fazer uma retomada das obras freudianas, se munindo aí de uma criticidade. Ele critica algumas coisas, mantém outras, reformula outras e faz aí essa apropriação das teorias freudianas, dando um toque dele, tornando assim a psicanálise mais ampla, mais abrangente, enfim. Então veja, qual que é a definição da psicanálise em Freud, como diz Duncker, né? É um tipo de método investigativo, é um tipo de método, né, de tratamento das afecções mentais. A psicanálise é um método, gente, de investigação. E o que é um método de investigação, Carla? É um procedimento, é uma técnica, é um meio de fazer alguma coisa, é um meio de tratar as afecções mentais. E o que é que seria, né? Qual que seria os princípios desse método de investigação, né? É justamente a transferência, a fala, a atenção flutuante, a linguagem, e esses conceitos são conceitos operacionais, né? Utilizados para a prática da psicanálise. E aí o que é que acontece? Tem ciências que vão se apoiar na psicanálise como sendo um método de investigação, que para tal ciência seria aí um método que responde o mundo, né? Então essa ciência se fundamenta e se apoia na psicanálise. A psicologia, por exemplo, né, se apoia na psicanálise como uma de suas abordagens, e claro que a psicologia se apoia em várias outras abordagens também, mas o aluno no seu percurso acadêmico, dentro do campo da psicologia, ao se identificar com esse método de tratamento, com esse método de investigação psicanalítico, ele vem aí a escolher vir a ser um psicólogo dessa abordagem, que foi o meu caso, né? Dentro da academia de psicologia, eu pude experienciar, vou para o 7º período agora, e até aqui o que eu vi da psicanálise e das outras abordagens. A psicanálise é um método que explica melhor o mundo para mim do que as outras abordagens. Então, por essa identificação, eu escolhi a psicanálise como método de tratamento, como método de investigação, tá? Mas outros colegas já não se identificam com a psicanálise e acabam escolhendo outras abordagens, e enfim, é uma questão daquilo que responde o mundo para você. Então, outras ciências, como diz Duncker, também se apoiam nesse método de investigação, como a antropologia, como a linguística, né? E, enfim, uma outra definição de Freud acerca da psicanálise é de que é um conjunto de teorias que tem o intuito de reunir, tem o intuito de criticar, reformular os resultados obtidos, né,
da prática, do método de tratamento, do método de investigação. Então, a psicanálise, enquanto método de investigação, tem aí subsídios como tentativa de defender a psicanálise dentro do campo científico, dentro do debate da ciência, tá? Já Lacan, segundo Duncker, o que é que Lacan define, né? Qual que é a definição de Lacan acerca da psicanálise? Ele vê a psicanálise como uma ciência da linguagem habitada pelo sujeito. Por um lado, o sujeito falante, por outro lado, a ciência da linguagem. E aí uma outra definição de Lacan, que Lacan dá para a psicanálise, é de que ela é uma ética, é uma prática ética. E aí, diante de uma aferição acerca da psicanálise como ciência, ela vai dizer, não, eu não sou uma ciência, eu sou uma prática ética, né? E, segundo Duncker, uma outra definição de Lacan acerca da psicanálise é de que a mesma é um discurso. Ela entra como parte de outros discursos para, assim, interpretar e organizar fenômenos sociais, fenômenos simbólicos. Então, nesse sentido, a psicanálise ela produz um efeito sobre o mundo que também nada tem a ver com ciência. Bom, mas o que é que acontece, né? Esse status de pseudociência dado à psicanálise foi por historiadores que se atentam aos casos mal sucedidos da psicanálise. Mas, de fato, como Duncker fala, dificilmente você vai encontrar um caso bem sucedido da psicanálise publicado. Por quê? Né? Porque qual que é o intuito de se publicar os casos mal sucedidos? É para se ter como base de estudos, né? É para que os psicanalistas possam ter esses estudos, né? Esses casos mal sucedidos como base para os seus estudos contemporâneos, para assim poder verificar, analisar o que foi feito de equivocado, né? Para que esses casos dessem errados e assim não repetir esses equívocos, né? Isso não significa que a psicanálise só tem casos mal sucedidos, tá? A psicanálise ela é uma prática fundamentada em erros e tentativas que veio se aprimorando gradativamente, veio aí a ter um aprimoramento do seu método de forma gradativa. Mas há vários estudos, gente, segundo Duncker, que inclusive não são estudos psicanalíticos, mas estudos feitos por médicos que comprovam cientificamente a eficácia da psicanálise. Inclusive, ele até indica, para quem tem interesse nessa temática, ele indica acompanhar o trabalho de um alemão e um sueco dentro aí do campo da medicina que vem defender a psicanálise como uma prática que apresenta resultados bem significativos. E aí é Leichering e Hamburg, né? Vou botar um nome aqui para vocês, quem tiver interesse em pesquisar, tá? Esses dois são dois caras aí, alemão e sueco. São dois caras indicados por Duncker, caras que fizeram estudos aí acerca das práticas, dos resultados da psicanálise e vem aí a defender dentro do campo da medicina a psicanálise como sendo um método de investigação, de tratamento que apresentam aí resultados bem favoráveis, resultados bem significativos, né? E aí Duncker, ele indica, além disso, vários e vários estudos acerca da psicanálise dentro do campo da cientificidade. E aí o que é que acontece? Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo as bibliografias que foram indicadas por Duncker
em seus vídeos, caso vocês tenham interesse em se aprofundar nessa temática, em se aprofundar na prática psicanalítica dentro aí do campo da cientificidade, tá bom? Os estudos dessa prática dentro do campo da cientificidade. Então é isso, gente. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link das minhas redes sociais. Quem quiser adicionar e seguir, né, para acompanhar de perto as publicações que eu faço referente aos meus projetos. Sempre que eu gravo um vídeo novo para o canal, eu publico nas redes sociais. Então é uma forma de você estar acompanhando de perto os meus trabalhos. Eu não respondo mensagens via redes sociais devido ao excesso de pessoas. Então, para não ser injusta, respondendo a uns e outros não, eu não respondo ninguém e respondo por e-mail, que vai estar na descrição do vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, manda para o meu e-mail e eu trago para dentro da playlist Carla Responde para explanar a sua dúvida, certo? Na descrição do vídeo também vai estar